Começando um novo tópico, que é de parede, piso, forros e materiais. Esse tópico está estruturado dessa maneira, né? A gente inicia com esse vídeo de paredes, depois um vídeo de pisos, um de forros, depois um só de materiais e depois a inserção desses materiais em diferentes elementos, não necessariamente esses que a gente vai criar, ou não necessariamente apenas nesses que a gente vai criar aqui, mas também os de topografia. No Revit, a gente tem a nossa estrutura pronta. Antes de começar, alguns tópicos de representação. A gente tem aqui toda a nossa massa, toda a superfície topográfica. A gente pode diminuir essa superfície ou a visualização dela apenas para quadro, apenas para o projeto que a gente está trabalhando. A gente vem aqui, vista 3D, duplicar na vista, ou seja, eu estou criando, eu não estou criando uma cópia dos elementos, eu estou criando uma vista diferente da que eu estou vendo, mas são os mesmos elementos. Tanto é que se eu seleciono um elemento, eu automaticamente seleciono ele em todas as vistas. O que a gente vai fazer? Uma caixa que fique apenas em volta do nosso terreno. Então, vem aqui, caixa de corte, ele vai inserir essa caixa em volta de todo o terreno, tudo que está sendo mostrado, e nesses triângulozinhos aqui, nessas setinhas, eu clico e arrasto para aproximar do que eu quero encaixar. Vou deixar até o outro lado da via, da quadra, para ter uma inserção urbana mais um pouquinho mais abrangente. E depois, para ocultar, clico no botão direito, ocultar na vista elementos. Para qualquer vista eu visualizar toda ela, é só eu clicar com o cursor do mouse, com o botão do mouse, o scroll, e ele coloca para mim tudo que está nessa vista. Assim facilita a nossa visualização. Eu vou colocar aqui inserção urbana. À medida que a gente for avançando, a gente vai criando muito mais vistas aqui no nosso projeto. Bom, iniciamos com paredes. A ideia dessa videoaula é mostrar como que a gente cria as paredes, todas as camadas das paredes, e que lógica que a gente vai ter para facilitar, para ter um fluxo de trabalho mais tranquilo, né, e mais produtivo, e assim como os nomes desses elementos. Bom, a gente vai ter basicamente dois tipos de paredes no geral, as internas e as externas. Vamos começar com as externas e depois a gente faz uma interna. A gente vem aqui arquitetura, parede, ele já tem instalado nele várias paredes, a gente vai pegar qualquer uma delas, pode ser essa básica, editar tipo e duplicar, como em todos os outros elementos que a gente vai trabalhar. Bom, para nomear, a gente inicia com underline. Como é uma parede externa, a gente sempre vai ter o nome exterior para iniciar. E o outro nome vai ser a divisa, o ambiente interno que está sendo dividido por essa parede. Então a gente vai ter paredes exterior, sanitário, exterior, sala de estar exterior,
sala de jantar, exterior, cozinha, e assim por diante. Para facilitar depois a inserção dos materiais. O nome dos materiais também vão ter o mesmo nome dos ambientes. E para gerenciar esse nosso arquivo vai ficar muito mais fácil. Depois que a gente cria os materiais, a gente insere esses materiais nesses elementos e a gente tem uma relação direta entre eles. Então, para esse exemplo, eu vou criar a parede exterior cozinha. Já está criado aqui e eu venho aqui na estrutura dela. Bom, o que é importante a gente entender desse tópico de paredes no Revit? Eu tenho a estrutura que é a própria o material estrutural dessa parede, o material de que essa parede é feita. Então a gente vai ter no núcleo alvenarias, posso ter um núcleo de concreto, um núcleo de estrutura metálica, enfim, né, de como que essa parede para em pé. Essa resposta vai ser... A gente não vai trabalhar com os materiais ainda, depois, nas próximas aulas, quando a gente inserir os materiais, a gente vai só selecionar os materiais para colocar aqui. Então, a gente vai voltar ainda nessa janela. A espessura como uma parede externa, vamos colocar uma alvenaria de 14 centímetros. O limite do núcleo, a gente tem diferentes funções nessa parede. Dentro do núcleo, eu vou poder ter apenas essa função estrutural. Bom, vou inserir 3 camadas, ou melhor, 4 camadas para o lado externo e 4 camadas para o lado interno. Que camadas são essas? O chapisco, emboço, reboco e depois o acabamento propriamente dito. Como é que eu insiro? Clicando nesse lado, a gente tem o externo e interno. 1, 2, 3, 4. E eu coloco acima, expulsando, digamos assim, do núcleo. Esse núcleo tem que estar bem delimitado e dentro dele é apenas o material que é composto essa parede. Vou inserir mais 4. 1, 2, 3, 4. E vou colocar para baixo, para o lado interno, expulsando do núcleo. Bom, e essa é a estrutura dessa parede. Pensando para o lado externo, eu vou ter chapisco, uma camada de substrato, um emboço, um reboco, faltou mais um aqui, de substrato, e depois o acabamento propriamente dito. Lembrando que os materiais a gente vai inserir depois. A função aqui vai ser, para o lado interno vai ser a mesma coisa, substrato, substrato e acabamento. E as espessuras. Bom, eu tenho chapisco com 5 milímetros. Vou colocar dos dois lados, depois um emboço de 3 centímetros. Depois o reboco de 5 milímetros. Coloquei um a mais. Vou excluir. E os acabamentos. Bom, o lado externo vai ser de cada um de vocês. Inclusive, se for um tijolo aparente, não precisa nada dessas camadas externas. Quando aparecer esse exemplo, eu vou relembrar vocês. Como o lado externo, a princípio, vai ser tinta, eu vou colocar a camada de tinta de 1 milímetro e o lado interno da cozinha vai ser
cerâmico, uma cerâmica de 5 milímetros. E assim eu determino a minha parede. Ele mostra ainda aqui a espessura total, alguns outros parâmetros técnicos, e a gente dá OK. Então, essa parede que vai dividir o exterior da cozinha. Como as minhas camadas internas muito provavelmente vão ser muito parecidas com essa do exterior, eu já pego direto essa parede, vou duplicar ela, então vai ser, ao invés de ser interior, eu vou colocar o nome dos dois cômodos que ela vai separar. Como eu já tenho de um lado tinta e do outro cerâmica, para esse exemplo eu vou permanecer com eles. Então eu vou colocar, na verdade, sala de jantar e cozinha. Sendo a sala de jantar de tinta e a cozinha vai ser a mesma cerâmica. A única coisa que eu vou modificar aqui é a espessura da estrutura do tijolo, vai ser 9 centímetros. Bom, eu tenho aqui, então, as paredes, como eu já tinha comentado antes, eu sempre coloco o underline para elas ficarem todas juntas, né? Então eu vou ter um conjunto gigante de paredes aqui, relativas ao meu projeto. Então eu vou ter que pensar, vocês vão ter que pensar, para esse vídeo, eu vou apenas fazer essas duas paredes, né? Mas vocês vão acabar fazendo as paredes de todos os cômodos, né? De todos os que vão dividir todos os cômodos. Então, tenho o que a gente vai ter, e os cômodos vão ter diferentes nomes, porque não necessariamente vão ser os mesmos materiais que vão revestir dois sanitários. Ou mesmo os sanitários não vão ter todos o mesmo material interno. Então, vou ter sala de estar exterior, duas paredes ou três paredes, eu vou ter dividindo esses dois ambientes. A varanda, sala de TV, varanda, sala de estar, varanda, sanitário, varanda. Eu vou ter sanitário 1, sanitário 2, uma parede divide eles. Dormitório 1, exterior, dormitório 2, exterior. E assim sucessivamente, né? Suíte exterior, suíte sanitário. Suíte sanitário 2, suíte corredor, corredor closet, e assim sucessivamente. Bom, como que a gente insere uma parede? Eu entro aqui na planta de piso, né, já tenho, para facilitar a minha vida também, eu vou mover esses olhinhos, a chamada das elevações, e como é que eu vou inserir essas paredes? Eu vou dar como exemplo as que eu fiz, e vocês depois coloquem as demais paredes. Então, parede exterior cozinha. Pelo projeto, a gente vai ter essa parede aqui, exterior cozinha, exterior cozinha. E é só dar 2 cliques e eu insiro essas paredes. Que propriedades ela tem? Automaticamente ele já reconhece que são dois elementos iguais, e na representação gráfica ele junta. Que propriedades eu vou ter? Se eu colocar no 3D aqui, a gente vai ver que ele inseriu com uma parede, o 3D de inserção urbana, ele inseriu paredes bastante altas. Por que isso? Quando a gente insere uma parede, se ele não estiver conectado a nenhum dos níveis, ele seria, por padrão, uma parede de 8 metros.
Então, como é que eu coloco essas paredes junto com os níveis? Selecionando as paredes, na restrição superior, ele está como não conectado, eu vou colocar conectado no nível superior. Mas ele vai ficar, né, no mesmo espaço das vigas. Então, eu vou diminuir a altura da viga menos 40 centímetros. Quando for o caso, né, vou trazer essa viga até aqui. Para fazer paredes que não estejam interligadas ao piso, meias paredes, se fosse o caso de ter uma parede de cozinha americana, ou uma parede que só divide ambientes e não vai até em cima. Eu coloco aqui, ao invés de não conectar, eu permaneço não conectado, mas eu só vou colocar a altura dela. Então, por exemplo, de 1 metro. Para exemplo, eu vou colocar aqui. Então, aqui no 3D a gente vê que é uma parede, meia parede. E automaticamente ele já detecta isso também. E a representação gráfica dessa parede vai ser mais fina. Vou deletar, porque não é o caso do nosso projeto. E vou inserir a nossa segunda parede interna, sala de estar, cozinha. Ela tá, eu posso já colocar como conectado no nível superior. Eu insiro desse pilar até esse pelo eixo. E automaticamente ele já insere essa parede. Outras maneiras de representar. Eu tenho aqui embaixo um nível de detalhamento. Ele está embaixo. Se eu colocar esse nível de detalhamento alto, ele vai representar todas as camadas que eu acabei de criar. E se eu colocar aqui como sombreado ou cores consistentes ou realista, nesse caso ainda não, porque a gente não colocou os materiais, mas ele vai representar os materiais, aqui também, as cores desses materiais em planta baixa. Não é o caso, porque a gente vai trabalhar com um anteprojeto de arquitetura, então essas duas linhas já são suficientes para representar. Essa parede, vou inserir no eixo. Observem também que, à medida que eu mover uma parede, já move a outra automaticamente. Elas já estão interligadas. Então, novamente, para esse vídeo, eu vou criar apenas essas duas paredes, mas para o exercício vocês vão criando, né, diferentes paredes cujos nomes são os nomes dos ambientes que ela separa.